Imagine, por um instante, que você se encontra no plano espiritual, liberto da matéria, diante da tarefa de planejar a sua próxima existência na Terra. Você sabia que essa escolha está entre as decisões mais complexas que um espírito pode enfrentar? Reencarnar não é algo simples, nem automático. E mais, o corpo que você irá habitar, o sexo com o qual nascerá, não é resultado apenas de genética, cromossomos ou acaso biológico. A ciência material ainda não alcança toda a profundidade desse processo. Na visão espírita, a definição do corpo físico, inclusive o sexo, não é fruto do acaso, nem de um desejo superficial. Trata-se de um planejamento sério, criterioso e profundamente ligado às necessidades morais e evolutivas do espírito. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dimensão Vida Espiritual. E é uma alegria ter você aqui em mais um vídeo. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar este conteúdo. Quando você faz isso, ajuda a espalhar a mensagem consoladora do Espiritismo. E divulgar a doutrina espírita é, acima de tudo, um ato de caridade. Esse tema vai muito além de uma simples curiosidade. Ele nos ajuda a compreender, inclusive, por que estamos vivendo exatamente a vida que estamos vivendo hoje. Muitas das angústias contemporâneas relacionadas à identidade têm raízes profundas no passado espiritual. E a doutrina espírita oferece uma explicação lógica, amorosa e libertadora. O que vamos abordar aqui pode ser comparado a uma verdadeira engenharia da reencarnação. Vamos entender que a experiência de viver como homem ou como mulher não define a essência do espírito. O sexo é apenas um instrumento educativo. Em muitas situações, o espírito necessita reencarnar em um corpo que lhe traga desafios específicos, vulnerabilidades e aprendizados que não seriam possíveis de outra forma. Às vezes, trata-se de reparar equívocos do passado. Em outras, de desenvolver virtudes ainda adormecidas. Esse entendimento nos liberta da culpa e amplia nossa compreensão. Ele revela que a vida não é um improviso, mas um roteiro cuidadosamente elaborado com o apoio da espiritualidade maior. E é com base na autoridade da codificação espírita que iniciamos essa reflexão. Mas como um espírito que não possui corpo físico participa dessa escolha? Essa decisão é totalmente livre ou existe uma lei superior que a orienta? Segundo o Espiritismo, o espírito, em sua essência, não possui sexo. A diferenciação entre masculino e feminino é uma condição temporária da encarnação. Allan Kardec esclarece isso de forma direta ao abordar a alternância das existências como homem e mulher, mostrando que essa experiência está ligada à lei do progresso e não a uma regra rígida ou punitiva. O critério principal para a definição do sexo na reencarnação é sempre a necessidade evolutiva. Antes de retornar à matéria, o espírito analisa, junto a seus mentores, quais lições precisa aprender. Trata-se da lei de causa e efeito aplicada à jornada da alma. Nunca é castigo, é educação espiritual. Cada escolha visa oferecer ao espírito a prova ou a experiência mais útil naquele momento de sua caminhada. A afinidade com grupos espirituais e familiares também influencia, mas não é determinante. O que realmente define é aquilo que favorecerá o progresso moral do espírito naquela existência específica. E aqui surge uma questão importante. O espírito simplesmente escolhe o que deseja ou existe uma instância maior que avalia essa decisão? As obras espirituais nos mostram que, na maioria dos casos, o planejamento reencarnatório não é solitário. Espíritos mais experientes e instrutores espirituais acompanham esse processo. O espírito apresenta seus desejos, mas os mentores analisam se aquela escolha realmente contribuirá para a sua evolução. Em muitas situações, o espírito prefere manter o mesmo sexo de encarnações anteriores, por apego ou comodismo. Porém, se essa escolha não representa o desafio necessário, ela pode ser revista pela equipe espiritual. Com amor e sabedoria, os mentores orientam o espírito para a condição que melhor se ajusta ao seu histórico evolutivo. Isso amplia nossa compreensão sobre o livre-arbítrio. Ele existe, mas é sempre acompanhado pela misericórdia e pela inteligência divina, que nos conduzem, mesmo quando nossa percepção ainda é limitada. E como entender, então, as pessoas que sentem um profundo desconforto com o corpo em que nasceram? A doutrina espírita ignora essa dor, de forma alguma. Autores espirituais como Joana de Ângeles explicam que esse sentimento pode estar ligado a marcas profundas do passado espiritual. Espíritos que viveram muitas encarnações consecutivas em um mesmo sexo podem carregar impressões muito fortes
em seu perispírito. Ao reencarnar em um corpo diferente, por necessidade evolutiva, essa memória espiritual pode gerar conflitos internos. Isso não é doença, nem erro da criação. É um processo de transição. O corpo é novo, mas a mente profunda ainda guarda referências antigas. Essa compreensão nos convida à empatia, ao respeito e à compaixão. A identidade, em sua essência, é espiritual. Existem casos em que o espírito não participa dessa escolha. Situações extremas podem limitar o livre-arbítrio, como em casos de obsessão grave ou tirar a própria existência. Nessas circunstâncias, a espiritualidade pode direcionar a reencarnação de forma mais rígida, como medida de proteção e resgate. Ainda assim, não se trata de punição, mas de socorro espiritual. É importante ressaltar que esses casos são exceções e não a regra. Por isso, o estudo direto das obras da codificação é fundamental para evitar interpretações equivocadas. Depois de tudo isso, qual é a grande lição que a dualidade entre masculino e feminino nos oferece? A diversidade dos sexos na Terra é uma ferramenta pedagógica extraordinária. Cada experiência nos convida a desenvolver virtudes complementares. O objetivo final não é a divisão, mas o equilíbrio. Não se trata de gênero, mas de integração, de soma, de crescimento interior. Você não é menos espírito por estar no corpo que está. Você é um espírito corajoso que aceitou um desafio importante para evoluir moral e espiritualmente. Seja qual for sua vivência, ela não é um erro. Você não está sozinho. Somos espíritos imortais, vivendo experiências temporárias. O planejamento da sua reencarnação foi feito com amor, sabedoria e cuidado, não para te ferir, mas para te conduzir à luz. Talvez a pergunta mais importante não seja por que sou assim, mas sim, o que essa experiência está me ensinando. Antes de encerrar, eu te convido a fazer uma pausa interior. Olhe para a sua própria história com mais misericórdia. Nada em você é um erro. Nenhuma experiência foi desperdiçada. Cada desafio, cada conflito íntimo, cada lágrima silenciosa faz parte de um plano maior de crescimento da alma. Você não está aqui por acaso, nem no corpo errado, nem vivendo a vida errada. Você está exatamente onde precisa estar para aprender, amar, reparar e evoluir. A reencarnação é uma escola, e o corpo é apenas o uniforme temporário que o espírito veste para aprender suas lições mais profundas. Confie na sabedoria divina que te trouxe até aqui. Confie nos mentores espirituais que caminham ao seu lado, mesmo quando você não os percebe. A sua jornada é única, sagrada e necessária. E lembre-se, você não é aquilo que passa, você é aquilo que aprende. A dor não define quem você é, mas o amor que você desenvolve a partir dela. Siga em frente com coragem, com fé e com esperança. A cada passo, você se aproxima mais da luz que já habita dentro de você. Que essa compreensão te fortaleça, te console e te inspire a viver com mais propósito. Um fraterno abraço, muita paz, fique com Deus e que assim seja.